Deus. Escolhendo a vida abundante. Essa palavra tem dois objetivos, queridos. E o primeiro deles é nos levar a compreender que vida abundante é uma escolha consciente e diária de se apegar firmemente a Deus e a sua palavra. É importante que nós venhamos entender, queridos, que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Deus já liberou essa palavra para as nossas vidas, mas desfrutar de vida abundante é uma escolha. Eu e você decidimos se iremos viver essa vida abundante ou não. E eu digo mais, muitas pessoas podem incorrer no erro de salvas em Cristo, confiantes, vivendo pela fé, mas não fazendo as melhores escolhas. E por isso, não desfrutando de vida abundante. Vida abundante é uma escolha diária, em cada momento de nossas vidas, em cada situação e em todas as áreas da vida. Uma decisão consciente, em que nos apegamos firmemente a Deus e a sua palavra. O segundo objetivo dessa palavra, queridos, é nos levar a reconhecer a necessidade de uma atitude de coragem, resistência e decisão pessoal, para que possamos desfrutar de uma vida abundante. Nós precisamos reagir, nós precisamos ter uma atitude, nós precisamos ter coragem e, por vezes, resistência, porque muitas vezes as circunstâncias são muito adversas, são difíceis, nós sabemos disso, mas se formos firmes, apegarmos-nos ao Senhor, nós seguiremos em frente, desfrutando de vida abundante. Vamos voltar para o texto de introdução, Deuteronômio capítulo 30. Coloca para a gente no versículo de número 19. Ele vai começar dizendo assim, queridos: um chamado para a volta ao Senhor. Perceba, hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldição. Percebe que aqui no texto nós percebemos claramente que é uma escolha. Deus em nenhum momento ele direciona, faça assim, não, escolha. Sempre será um convite. A vida com Jesus, queridos, ela não é uma imposição, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus revelado a cada um de nós. E o texto continua: agora eu chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida. Há um convite, não há uma imposição, há um convite. Escolham a vida. Pode manter o texto, por favor. E quando nós escolhemos a vida, para que tanto nós quanto os nossos filhos possam viver, possam desfrutar de vida abundante. Veja o versículo de número 20. Façam isso. Então ele vai decidir, olha, como eu escolho a bênção, como eu escolho a vida. Ele continua explicando: faça isso amando, obedecendo e apegando-se firmemente, fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Quando nós nos apegamos a Deus fielmente, de todo o nosso coração, se vocês o amarem, como diz o texto, lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra, que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Quando tomamos a decisão de amar ao Senhor, obedecer e nos apegarmos fielmente a Ele, iremos desfrutar de vida abundante. Quando eu leio esse texto, queridos, o que mais me chama a atenção, porque nós sabemos que temos que escolher a bênção, a vida, e isso nós aprendemos desde muito novo. Os nossos pais que nos amam, pessoas que são responsáveis por nós, estão sempre nos dizendo para escolher o melhor caminho. Mas ele nos indica que o caminho está quando nós declaramos uma devoção pura e sincera
ao Senhor, quando nos apegamos a Ele fielmente. E esse se apegar me chamou a atenção. Por quê? Porque muitas vezes, no decorrer da vida, nós podemos nos envolver com tantas coisas e com tantas situações, que nós podemos incorrer no erro de nos apegarmos a tantas coisas, situações, circunstâncias, e não nos apegarmos fielmente ao Senhor. Se apegar a Deus, confiar inteiramente a Deus, a nossa vida, entender que quando os momentos difíceis chegam, e é esses os mais desafiadores, e nós sabemos, porque são os momentos que nós pensamos assim, não tem mais jeito. São nas situações difíceis que a vida traz, que nós por vezes temos nossas emoções abaladas. Nós pensamos que todos nos abandonaram, inclusive o Senhor. Pensamos vez ou outra que não tem mais jeito. Nos submetemos a uma sensação de angústia, dor, desânimo. Nos sentimos muitas vezes deprimidos, mas é exatamente em momentos como esses que precisamos nos apegar a Deus de todo o nosso coração. A primeira lição que eu quero trazer aqui nessa noite, queridos, é que a vida, ela tem adversidades. A vida, ela traz consigo muitos desafios, e isso não é uma má notícia, isso é uma realidade. Porque, queridos, não adianta queremos viver uma ilusão de que os dias só serão flores. Não serão. Dias que não são coloridos irão chegar, se já não chegaram. Mas a grande diferença é como nós vamos lidar com isso na trajetória da vida. Existe uma lição no texto de Isaías 43, versículo 1 e 2. Vamos nele, por favor. Isaías 43, diz assim: mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou, ó Israel, assim diz aquele que o formou. Não tema, pois eu resgatei, eu chamei, você é meu. Versículo 2: quando passar por águas profundas, estarei a seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Quando nós percebemos esse texto, e o primeiro versículo diz: olha, vocês são meus. Quando Deus ele diz a Israel, ele está dizendo para a gente, o seu povo escolhido e eleito por ele, ele diz: olha, vocês são meus. Nós somos do Senhor. E aí ele continua dizendo: olha, Deus não nos engana. Versículo 2. Olha só aqui, diz a Escritura: quando passar por águas profundas. Que águas profundas são essas, senão as adversidades da vida? Quando passares e tiveres que atravessar os rios, quando passar pelo fogo, ou seja, as circunstâncias adversas são reais. Não é uma má notícia, é uma realidade. Mas também é uma realidade que as Escrituras diz: estarei ao seu lado, os rios não te afogarão, o fogo não te queimará, as chamas não lhe farão mal, porque eu estarei com vocês. Quando nós nos apegamos firmemente ao Senhor, nós conseguimos seguir em frente, confiantes. A lição que tiramos nas Escrituras é de que Deus estará conosco diante das adversidades. Somos dele e devemos nos apegar a ele. Sabe, queridos, que por vezes a gente às vezes até escuta, acha muito bonito isso, mas na prática pode ser um desafio. Eu quero desafiar você nessa noite a se apegar ao Senhor. Talvez você esteja passando por circunstâncias com a sua família, com filhos, no trabalho, ministério, seja qual for a situação, apegue-se ao Senhor. As diversidades chegam, a diferença é como vamos lidar com ela. Eu e você temos um Deus que é por nós todos os momentos. Apeguemos-nos a Ele.
A segunda lição dessa palavra, queridos, é que temos uma tendência de sermos negativos diante das adversidades. E essa realidade precisa de mudar. Para que possamos desfrutar de vida abundante, nós temos que ter uma atitude diferente. Pastor, por que eu aceitei Jesus? Por que lamentos reais, queridos. Lamentos no aconselhamento ou no discipulado que chegam. Por que eu aceitei Jesus e a minha vida não melhora, não muda? Por que as circunstâncias não mudam? Por que muitas vezes nós temos a concepção, queridos, de que agora eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, tudo se fez novo, mas estamos submetidos a uma realidade. E nesta realidade muitas coisas estão acontecendo. E o que nós precisamos fazer? Tomar uma atitude. O que nós precisamos fazer? Reagir. Mas reagir da forma correta. Não sermos negativos. Não sermos tendenciosos. As Escrituras dizem em Romanos capítulo 12, versículo 2... Não sigam os costumes ou não ajam como as pessoas desse tempo, mas pelo contrário, façam o seguinte: permita que aconteça uma transformação na mente de vocês, na forma de vocês pensarem, para que possam desfrutar da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus. Nesse contexto, o que precisa mudar? A murmuração, o lamento, a queixa, o não vai dar certo, o não tem jeito. Não, queridos, precisamos nos levantar, precisamos reagir positivamente. Existem alguns exemplos nas Escrituras em que as pessoas não agiram confiante, elas se perderam. Vamos ver a lição de Números capítulo 11. O povo de Israel estava em processo de libertação, viveram grandes milagres. Foram 10 pragas sobre o Egito, foram então libertados, e então diante do Mar Vermelho, o mar se abriu, que coisa fantástica, eles passaram, mas agora eu estou lá em Números capítulo 11, vamos ver o que aconteceu. Números 11, nós vamos ler do 1 ao 6, o povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. Então a ira do Senhor se acendeu e enviou fogo, que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. Versículo 2. O povo gritou pedindo ajuda a Moisés, e quando ele orou ao Senhor, o fogo se apagou. Versículo 3. Depois disso, aquele lugar foi chamado de Taberá, pois o fogo do Senhor ardeu ali entre eles. Então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. Quem começou? Os que viajavam com os israelitas, estrangeiros. E o povo de Israel também começou a se queixar. Se tivéssemos carne para comer. Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito, de graça. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebola, alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vem outra coisa além desse maná. Percebe, queridos? Que viver vida abundante é uma questão de escolha. Deus tinha libertado o povo. São muitos anos de escravidão. E só quem viveu a escravidão sabe como ela é terrível. Quando nós analisamos a história do povo de Deus, submetido a um trabalho escravo, era um trabalho terrível, mas quando foram libertos, eles sentiam saudades. Eles estavam, queridos, em um momento difícil, porque viver no deserto não é fácil. Os intempéries são muitos, ou seja, dias muito quentes, noites muito frias, mas Deus sempre estava cuidando.
Deus estava provendo o necessário para eles continuarem o caminho, para alcançarem as suas promessas. Mas o que as Escrituras nos mostram é que eles não tiveram a paciência, eles não escolheram a vida abundante. Pelo contrário, eles, diante das circunstâncias diversas, eles lamentavam, murmuravam, questionavam, muitas vezes desdenhavam aquilo que Deus estava dando a eles. Queridos, quando nos falta gratidão pelo mínimo que talvez nós conseguimos enxergar que temos, queridos, nós não vamos desfrutar de vida abundante. Percebe que no texto inicial eles começaram a reclamar e Deus mandou fogo. Queridos, eu quero dizer uma coisa: viver vida abundante é uma decisão que nós tomamos. Não devemos reclamar, murmurar, porque não há nada ruim que não possa piorar. Mas quando nos apegamos firmemente em Deus e temos a convicção de que Ele está conosco, provendo todas as necessidades, nós seguimos confiantes e gratos a Ele. Se tem algo que nós precisamos fazer para tomar uma vida abundante, é tomarmos a decisão de abandonarmos uma tendência de sermos negativos, contrários, ingratos, diante das circunstâncias da vida, principalmente os momentos difíceis. As Escrituras também nos ensinam em Juízes capítulo 6, versículo 14, a história de Gideão. Queridos, o povo estava sob o cativeiro do povo inimigo, e eles então chegavam e saqueavam tudo. Eles estavam vivendo uma vida extremamente precária por causa da escravidão, que eles estavam submetidos também. Porém, Deus chega para Gideão. Deus chega para Gideão e ele diz assim, versículo 14: no segundo dia marcharam, Juízes, por favor. Juízes, capítulo de número 6. As Escrituras diz, Juízes 6, 14. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. Olha o que o Senhor diz para Gideão. Estavam submetidos, queridos, a um jugo do povo inimigo, dos medianitas. Então o Senhor vem e fala assim: olha, vai com essa força. Eu te levanto para poder ser o grande libertador do seu povo. Olha o que Gideão faz, gente. Mas, Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menos importante da minha família. Percebe? O Senhor vem para você, e Ele fala assim: olha, vai nessa força. Você foi escolhido para mudar a realidade da sua família. Você foi escolhido para mudar a realidade da sua cidade, da sua nação, de tudo aquilo que o Senhor tem para realizar nesse tempo de bom. E aí, Gideão me fala assim: Senhor, eu não valo nada. Eu sou o menor de todos. Senhor, a minha família é a menos importante, e da menos importante família eu sou o menor. Ou seja, percebe que eu preciso escolher? Se eu quero viver vida abundante, eu preciso ir na força do Senhor, na palavra que Deus liberou sobre a minha vida. Dessa mesma forma, queridos, nós precisamos escolher a vida abundante de Deus em nós. E isso requer abandonar dúvidas, inseguranças, murmurações, queixas, lamentos, complexos, muitas vezes que nos faz pensar que não valemos nada, que não tem jeito, que nada vai mudar. O meu filho não muda, o casamento não é restaurado, as coisas não acontecem. Muitas vezes nos deparamos com situações assim, queridos, mas precisamos abandonar tudo isso e ter coragem e não desistir dos planos que Deus tem para mim e para você. Planos de vida abundante, de vida abundante na presença de Deus. Não podemos viver lamentando mais, queridos. Há uma palavra de Deus para a gente, nos levando a acordar nessa noite, para desfrutarmos do melhor que Ele tem para nós.
Aleluia. Quando vamos em Jeremias 29:10, nós temos uma mensagem linda do Senhor. Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 10. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Versículo 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Versículo 12. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Versículo 13. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Eu preciso mudar a decisão, mudar a atitude. Não vou lamentar, não vou reclamar, não vou questionar, não vou desdenhar como eles fizeram. Não aguentamos esse maná. Não foi o que o povo do Egito disse? O cuidado de Deus. Não, é pouco que eu tenho, mas eu vou ser grato, eu vou cuidar da melhor forma, eu vou usar da melhor forma, eu vou glorificar a Deus através daquilo que eu tenho hoje, e eu sei que grandes coisas virão para acontecer sobre a minha vida, porque os planos que Deus tem a nosso respeito são bons, são planos para nos fazer prosperar, para nos dar vida eterna. Por isso, precisamos escolher vida abundante. Querido, eu não sei qual tem sido suas decisões nesses últimos tempos. Eu não sei se diante das adversidades, porque quando Jeremias foi escrito, capítulo número 29, era uma palavra para um povo que tinha sido muito, muito indiferente à verdade de Deus. E Deus ama, mas Deus corrige. E é no período de correção que nós aprendemos muito. E Deus falou assim, 70 anos de cativeiro, ponto final. O povo não se arrependeu. E Deus permitiu. Mas olha que lindo. Quando os 70 anos passarem, o Senhor diz, vocês serão libertos. Vocês viverão promessas maravilhosas. Vocês me clamarão e eu responderei. Vocês me buscarão e vão me achar quando me buscarem de todo o coração. Porque os planos que eu tenho a respeito de vocês são bons. Quando nós temos convicção de que Deus tem vida abundante para a gente, é assim que vamos seguir. Eu quero finalizar dizendo, queridos, que vida abundante exige uma decisão pessoal. É intransferível. Podemos receber conselhos, orações, apoio, mas a decisão de viver pela fé, levantar em meio ao medo, recomeçar após os erros e continuar apesar dos desafios, cabe a cada um de nós. Ninguém fará isso por nós. E a última escritura que eu quero ler nessa noite, em Efésios capítulo 5, nos traz uma mensagem final sobre esse tema. Efésios 5, 14. As escrituras dizem: pois a luz torna visível todas as coisas. Vamos ler até o 17. Por isso se diz: desperte você que dorme. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade de Deus. Deixa eu perguntar, qual é a vontade de Deus para a gente? Viver vida abundante. Hoje, o Senhor coloca essa palavra diante de nós. Escolha a vida, não apenas para você, mas para toda a sua família. Que Deus te abençoe. Vamos orar, vamos adorar o Senhor.